senador Humberto Costa, que preside essa sessão, eu vou falar hoje do Rio Grande do Sul. Os servidores do Estado estão indignados, presidente. O governo Sartori, por exemplo, está pagando aos professores do Estado o valor de R$ 350. Desde o dia 5 de setembro, eles iniciaram uma grande mobilização. Pelo menos 1.005 escolas da rede estadual foram paralisadas, o que representa em torno de 40% do total dos colégios estaduais do Rio Grande. Das 2.528 escolas, 542 estão paralisadas de forma total e 513 de forma parcial. O comando de greve do CEPERG Sindicato reitera que a adesão da categoria à greve continua forte. Caxias do Sul, minha cidade natal, os educadores do primeiro núcleo estão realizando mobilização nas escolas, levando até os estudantes, educadores e pais informações sobre a situação atual da categoria. Santa Maria, educadores e educadoras do segundo núcleo ocuparam a 8ª Coordenadoria da Educação, fazendo protestos. Os educadores só retornarão às escolas somente quando o parcelamento do salário dos professores e funcionários públicos acabarem. Santa Rosa, o 35º núcleo e o 10º núcleo realizaram um ato público e ocuparam a 17ª Coordenadoria Regional de Educação. Bento, nem mesmo a chuva forte impediu os professores e funcionários do 12º núcleo de realizarem ato em frente à 16ª Coordenadoria Regional de Educação. Na sexta-feira, com bandeiras, faixas e cartazes, os educadores ocuparam a coordenação por mais de 1 hora. Uruguaiana, também na sexta-feira, professores e funcionários ocuparam e a comunidade escolar reuniram-se em frente à 10ª Coordenadoria Regional de Educação. Educadores esclareceram os motivos pelos quais os professores e funcionários estão parados. Gravataí, educadores do 22º núcleo realizaram um ato em frente à 28ª Coordenação Regional de Educação, mostrando a mobilização forte. Pelotas, professores, funcionários, pais e estudantes das escolas que integram o 24º núcleo realizaram um ato em frente à Coordenadoria Regional de Educação, 5ª. Durante a mobilização, os educadores e a comunidade escolar denunciaram os ataques à educação gaúcha e aos servidores. Frederico Westphalen, educador da Alpestre, Amentista, Planalto, Cristal do Sul, Rodeio Bonito, Seberi, Palmitinho, Iraí, Frederico Westphalen e Caiçara realizaram também atos de protesto. Em Palmeira das Missão, a mobilização ocorreu na tarde desta sexta-feira. Porto Alegre, o 38º núcleo realizou 2 caminhadas, uma na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia e outra no viaduto Ubirici, na Avenida Assis Brasil. Participaram professores, funcionários, estudantes e familiares das seguintes escolas: Sarmento Leite, Gomes Carneiro, Almirante Bacelar, Almirante Barroso, Godoy, Alcides Cunha, Piratini, Oswaldo Aranha, Ernesto Dornelles, Visconde de Pelotas, Aurora Peixoto, Nieja,
Paulo Freire e Nieja Vicente Scherer, Cristóvão Colombo, América, Bog, Júlio Brunelli, Padre Léo, Elmânio Laufer, Davi Canabarro, Itamaraty, Poti de Medeiros, Gustavo Armbrust, Dom Diego de Souza e Rio Branco. No dia de hoje, a mobilização continua em todo o Estado. Amanhã, dia 19, haverá ato público estadual, com uma concentração a partir das 8 horas em frente ao CEPEG Sindicato, caminhando assim para depois caminharem até a Praça da Matriz. Na quarta-feira, 20 de setembro, dia do Gaúcho, os professores farão mobilização no Parque Farroupilha. As coisas vão de mal a pior lá no nosso querido Rio Grande. Notícias dão conta que novos parcelamentos acontecerão em setembro. A parcela será ainda menor do que a paga em agosto, ou seja, menor que R$ 350. Segundo o CEPEG Sindicato, o governo estadual faz a opção de continuar penalizando os funcionários públicos, professores, por uma crise que não foi eles que criaram. Os investimentos são realizados em campanhas massivas em veículos de comunicação, mentindo à população e mostrar que o Rio Grande do Sul não é esse que nós estamos falando. Ou seja, com as áreas essenciais, a população, educação, saúde e segurança, mais perfeito funcionamento, diz a propaganda, o que não é verdade. É inadmissível o que está ocorrendo no Estado. Há uma indignação de toda a população. 350, agora diz que vai ser 300 ou 250 que eles vão receber, servidores e professores com salários minguados. A educação é base para o crescimento, é o desenvolvimento de um Estado e de um país. Quando os educadores são tratados com descaso, quando não se valoriza a profissão, algo está errado, muito errado. Nunca aconteceu algo semelhante na história do Rio Grande. Hoje ainda, no auditório Dante Baroni, lotado, estavam lá todos os setores da área da educação, como também servidores, protestando contra o governo atual. Não bastasse isso tudo, senhor presidente, também no meu estado, estamos atravessando um grande protesto com muita indignação dos produtores de leite do Rio Grande do Sul. Na última quinta-feira, dia 14 de setembro, mais de 500 produtores de leite lá do Rio Grande do Sul interditaram a passagem de veículos na ponte internacional Barão de Mauá, em Jaguarão, divisa com o Uruguai. O protesto, organizado pela Federação dos Trabalhadores da Agricultura, FETAG, Rio Grande do Sul, teve o objetivo de chamar a atenção à crise do setor do leite. Os produtores reclamaram que o Uruguai seria responsável pela entrada de leite importado no mercado brasileiro, o que estaria derrubando o preço do produto brasileiro. Manifestantes carregaram faixas com frases como não a importação, sim a valorização do leite. Os produtores também suspeitam que há triangulação do produto vindo de outros países, quando um país importa uma commodity de outra nação e vende como se fosse sua. A favor do Uruguai, pesaria o benefício do Mercosul, que mantém impostos baixos para países integrantes. Esse é só o começo de uma série de mobilização, dizem os líderes da nossa FETAG. Segundo Juliane Schneider da FETAG, lá onde eu tive uma pequena propriedade, diz ela pedindo socorro a esse Congresso Nacional para que intervenha com pressão junto aos poderes constituídos para que essa situação não continue. Mais uma crise da maior gravidade no Rio Grande do Sul. Estamos em uma situação de desespero. O preço do leite teve uma baixa de quebrar todos os produtores. Nós já recebíamos 1,65 por litro. No último mês, recebemos 97 centavos por litro.
Estamos pagando para trabalhar. Esse valor não cobre o custo da produção. E diz, mais uma vez, e o governo do Estado nada faz. É como se nada fosse com ele. Lamentável a situação do Rio Grande do Sul, que falei aqui, a situação do leite no Estado. Fica aqui nosso total apoio aos produtores de leite, que estão, como disse aqui a Juliane, trabalhando e não recebendo um centavo, pagando para trabalhar. Quero também, senhor presidente, aproveitar esses últimos 9 minutos. Recebi um documento dos auditores fiscais do trabalho, em nota pública sobre o combate ao trabalho escravo no Brasil. Segundo eles, a exploração de trabalhadores sujeitos à condição de trabalho análogo ao de escravo insiste em existir e subsistir na realidade das relações do trabalho no Brasil. Para combater essa odiosa prática de exploração laboral, o Estado brasileiro instituiu, em 1995, política pública destinada a reprimi-la e minimamente socorrer e reparar suas vítimas. As primeiras iniciativas governamentais nesse sentido foram implementadas no governo ainda de Fernando Henrique Cardoso, com a criação da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo e do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, então vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Ambas as iniciativas mantêm-se ininterruptamente em funcionamento, até esse governo, né? Nos governos Lula e Dilma, a ação do Estado brasileiro foi mantida e robustecida, com garantia de crescente dotação orçamentária e criação de instrumentos legais que tornaram o Brasil a principal referência mundial no trabalho escravo, no combate ao trabalho escravo. Dentre as mudanças implementadas na legislação, destaca-se a nova redação dada no artigo 149 do Código Penal, condizente com a realidade encontrada pela fiscalização trabalhista, e a garantia do pagamento de seguro-desemprego aos trabalhadores resgatados na condição análoga à de escravo. O combate ao trabalho escravo nunca foi aceito por alguns setores empresariais, os escravocratas, principalmente os que concorrem em desigualdade de condições com aqueles que cumprem a legislação. Esses setores e seus representantes desenvolveram ao longo dos anos pressões e iniciativas para a desconstrução das ações que buscam combater, erradicar tal prática criminosa. Como exemplo disso, observa-se a diminuição, nesse governo Temer, do número de equipes de fiscalização destinada a tal fim, bem como projetos de leis que visam restringir o entendimento daquilo que no artigo 149 do Código Penal é conceituado como análogo ao do trabalho escravo. Porém, apesar de todas as ameaças, o combate ao trabalho escravo tem sobrevivido e as instituições públicas que atuam na questão vinham conseguindo garantir a política pública de combate à escravidão. Entretanto, sobre a mantra da crise econômica e da necessidade, dizem eles, os escravocratas, de economizar, o governo restringiu a tal ponto os recursos da área da fiscalização trabalhista, Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho, que, embora não há mais dinheiro para custear a execução da política pública de erradicação do trabalho escravo, fato que inviabiliza a continuidade das ações fiscais e, de forma inédita, nos 22 anos de existência dessa política de Estado e não de governo, faz cessar a atuação no Brasil da repressão do escravagismo. Veja a que ponto chegamos. Sendo a submissão
de pessoas ao trabalho análogo ao trabalho escravo um crime. Todo agente público que, por ação, omissão ou inação, deixa de assegurar a continuidade de seu combate, também está cometendo conduta criminosa. O que exige a atuação da sociedade civil e das instituições do Estado, especialmente o Ministério Público, que devem zelar pela garantia dos direitos fundamentais. Senhor presidente, senador Roberto Costa, eles terminam o documento dizendo: nós, que atuamos no combate ao trabalho escravo, alertamos a sociedade. As vítimas da exploração do trabalho escravo gritam por socorro. As ações de combate a esse crime não podem parar. Lamentável o que está fazendo o governo Temer. Esse crime é essencialmente destinado, esse grito é especialmente destinado à sociedade civil e àqueles parceiros que nas últimas 2 décadas têm se dedicado a combater o trabalho escravo no Brasil. Senhor presidente, eu termino nos últimos 3 minutos dizendo que hoje de manhã fizemos uma audiência pública muito forte e muito preocupante. Foi quanto ao desemprego no Brasil, principalmente no setor dos frigoríficos. Estavam aqui representantes de trabalhadores e trabalhadoras de todo o país, delegações que vieram para debater esta situação. E o eixo maior lá foi a própria JBS. E ali foi dito, com todas as palavras, senhor presidente, a crise se aprofunda em todas as áreas. E eles entendem que centenas, milhares e milhares de trabalhadores desse setor poderão ser demitidos se continuar a política atual deste governo, desvalorizando aqueles que têm investimento nessa área. E ali eles falaram do leite, falavam da carne, falavam da carne de gado, de porco, de frango, enfim. O próprio representante do Ministério do Trabalho dizia que, se nada for feito, podem esperar no campo do desemprego, atingindo trabalhadores tanto da área rural como também da área urbana, que uma é consequência da outra. Por isso, senhor presidente, fizemos lá um documento que vamos remeter às autoridades competentes nessa área do desemprego para que assumam uma posição mais corajosa, uma posição de vanguarda no combate ao desemprego que atinge a todos, repito, e as denúncias foram lá da maior gravidade, senhor presidente. Atinge a todos, na área rural, na área urbana, inclusive na área pública. Segundo eles, com a reforma trabalhista, já começaram a não fazer concurso em nenhuma área e só contratar pessoas via ou terceirização, ou via o chamado autônomo exclusivo, ou pelo trabalho intermitente. Parece que a frase é de Ulisses Guimarães, quando a gente acha que pior não poderia ficar, aí que piora mais ainda por obra do governo que está aí, senhor presidente. Por isso fica aqui a nossa indignação, o nosso protesto, e que os documentos que nós vamos entregar para as autoridades sejam lidos e as soluções terão que vir. Os protestos crescerão cada dia mais nesse país, com o objetivo de garantir saúde, que está muito ruim, educação, que eu li aqui agora o protesto em Porto Alegre, segurança pública nem se fala, emprego e renda, então virou um desespero. Era isso, obrigado, senhor presidente.